Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu Eclética. Hoje eu vou continuar com a carta de número 13, que é a carta da morte. Falando do tarô mitológico, da história da carta e depois no final do vídeo fazendo um link dessa carta com as tiragens do tarô. Essa carta a gente encontra o deus Hades, que é o deus do submundo. A gente fala dele tanto na carta da Imperatriz, que é Deméter, que Hades rouba Perséfone, leva Perséfone para o submundo, e também encontra um pouquinho dessa história na carta do Imperador, que é Zeus, porque Zeus é irmão de Hades. Inclusive foi Zeus que salvou o irmão do pai, porque Cronos, que era o pai dos dois, ele comia as crianças quando as crianças nasciam. Então foi Zeus que salvou o irmão Hades e deu para ele como herança do reino para que ele tomasse conta do submundo. Foi dada essa missão. E assim, para ele era incontestável, ele mandava e desmandava lá, tipo as moiras da carta da roda da fortuna. Porque ninguém, quando vinha aquela situação, ninguém podia contestar e era a palavra máxima lá dentro do reino. Essa carta é uma carta que fala muito de transformação. A gente ouve muito essa palavra em vários. A gente que estuda, né, mitologia, a gente ouve essa palavra em vários vídeos, ouve também, lê nos livros, ouve muito em todas as aulas que a gente assiste essa palavra de transformação. Mas ela é muito mais do que isso, porque nessa história, onde ele era super temido, esse rio que tem na carta, que é o rio Estige, que era o rio que ninguém queria navegar por ele, né? Porque todas as almas que navegavam já estavam mortas, e era um rio bem misterioso. Todo mundo tinha medo de chegar perto desse rio. Mas as mortes, elas são necessárias na nossa vida. A gente morre várias vezes durante a vida, porque essa é uma carta não de morte física, da gente morrer e deixar o corpo físico, não é isso. É de morrer e deixar as situações que a gente vive para trás. Inclusive na carta, né, colocando aqui a carta, tem 3 crianças nessa carta. 3 crianças, uma carrega moedas, a outra carrega uma coroa e a outra carrega lírios, né, umas flores brancas. O que significa isso? Que só a pureza, o lírio significa pureza. As crianças, a pureza também. E quando a gente fala da coroa, é porque é a coroa da glória, é a coroa de ter superado aquela situação. E as moedas também fala do quê? Fala de abundância que você vai encontrar no rio passando para o outro lado. Se você ver na carta, o rio é dividido. A parte de baixo da carta é uma parte árida, a terra tá seca, craquelada, tipo do Nordeste, que difícil vai pegar alguma coisa ali, não brota mais nada, a terra já era. E do outro lado do rio tem o quê? Tem Campo Verde, tem o sol nascendo de novo. Então, essa mistura dessa carta, vida e morte, é toda hora na nossa vida. O que a gente pode falar quando a gente tira essa carta? Olha, a situação que você está vivendo, aliás, que você começou a viver na carta do enforcado, porque todos os arcanos maiores é uma história que a gente percorre toda a nossa vida. Então, se você agora está prestes a viver a carta da morte, significa que você ficou no pendurado, que você está sofrendo, que não está legal, que você precisa desvirar, né? Porque o pendurado ou o enforcado tá de cabeça para baixo, você precisa desvirar isso e superar a situação.
que é com a carta da morte. É aí que a carta entra. Então, se aparece ela na tiragem, no jogo, o consulente ele precisa deixar as coisas acabarem de uma vez. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma situação que ela mesma já sabe que acabou. Eu vou dividir com vocês uma coisa muito particular, que eu tinha um comércio e toda vez que eu, claro, sempre gostei de tarô, de numerologia, então assim, toda vez que eu tenho alguma coisa que eu preciso, sei lá, decidir, claro, né, que a gente vai acabar recorrendo aos oráculos. E nesse comércio, eu não estava já muito feliz, meu gás tinha acabado praticamente, eu não conseguia tocar, ir para frente com o dia a dia do comércio e para mim já tinha dado. Mas por uma série de motivos eu ainda ficava tentando. E quando eu tirava esses oráculos, né, que a gente acaba tendo acessos nesses estudos todos, toda vez, mas era impressionante, toda vez saía a carta da morte. E eu sabia o que queria dizer. A Luciana, você não tá vendo que não dá mais? Você não tá vendo que você não tá mais feliz nessa situação? Deixa aí as coisas que precisam ir embora, deixa aí. Por quê? Porque você vai viver situações diferentes. O sol, né? O sol do outro lado da carta pode se abrir para você. Você vai despertar de uma forma diferente. Então, assim, vive o luto, porque eu não deixava a coisa morrer. Então, é isso que eu queria, por isso que eu gosto tanto, essa carta faz. Eu tenho um xodózinho por essa carta, assim, sabe? Porque é uma coisa que, se você viver de verdade o que precisa, você acaba se libertando. Então é muito legal de você falar isso, porque é batata, é certeiro. Tirou essa carta, a pessoa estava no enforcado e precisa resolver alguma situação. Seja ela de um projeto, seja ela de um emprego, do casamento, do namoro, não importa. Situações que ela mesma, igual eu compartilhei com vocês, eu mesma já sabia que estava morto. Eu mesma já sabia que não adiantava eu colocar mais energia naquilo lá. O solo da carta, né? Aqui embaixo, ó, de novo a carta aqui. O solo já estava seco, não ia brotar mais nada lá. Então eu tinha que deixar encerrar. São ciclos. Então por que a gente morre muitas vezes na vida? A gente morre quando a gente casa, porque a vida de solteiro a gente deixa para trás. Nunca mais a gente vai ser solteiro. Então a gente morre para ser de solteiro para começar o nosso casamento, para ser casados. A gente morre também, inclusive nesses estudos, nessas literaturas, tem até esses exemplos. A gente morre quando nasce um filho. Por quê? Porque muitas vezes a gente sofre por não entender que a nossa vida vai mudar de lá para frente. Então a gente tem que morrer nessa vida que não tinha filhos para renascer como mãe e como pai. E várias mortes, né? Quando a gente sai do útero da nossa mãe para a gente nascer realmente no corpo físico. Então tem muitas mortes ao longo da vida. Essa carta ela vai percorrer a nossa jornada sempre. Por isso que para mim é uma carta super especial. Hades, o deus do submundo, todo poderoso, ele tudo sabe, ele chega de mansinho, aquele elmo na cabeça dele faz às vezes que ele ficava invisível para ninguém ver que ele estava chegando. E ele chega bem devagarzinho, ele vai amadurecendo, é como se a carta do enforcado fosse desvirando devagar, aí você de repente fala, opa, preciso renascer, preciso passar para o outro lado desse rio Estige e seguir a minha vida com outro propósito, numa nova vida, num novo ciclo. Então é isso tudo que essa carta significa. Uma carta linda que eu adoro. Se você gostou do vídeo, curte, ativa o sininho para receber os outros.
Me segue lá também no Instagram, luciana.martins74, lá com a numerologia, se você também quiser fazer o seu mapa, se entender melhor, ter o autoconhecimento. Eu tô lá com todos os meus contatos, você pode entrar em contato comigo por lá, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!